Olá, gente, tudo bem? Graça e paz. Aqui é a pastora Glaucia para mais uma aula de antropologia teológica e nós vamos continuar o assunto da aula passada. Nós vamos entrar agora na aula 7, né? E a gente ainda vai pegar um pedacinho do ser humano no seu meio ambiente, tá bom? Então, fica ligado aí para a gente trabalhar esse tema hoje, para a gente continuar trabalhando. Nós estávamos falando do grande desafio que é o cuidado que nós precisamos ter com a criação e a grande responsabilidade que nós temos como os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Estamos dentro de um contexto onde toda a criação, todo o cosmos importa também. Não só a nossa relação vertical com Deus, mas com aquilo que está no nosso entorno como obra criada por Deus. Então, é sobre esse tema que a gente vai estar trabalhando. A gente continua nesse livro maravilhoso, Unidade na Pluralidade, né? Para quem quiser, tenho disponibilizado algum material aí para a gente poder acompanhar as aulas. E nós vamos falar agora sobre a crise ecológica, que a crise ecológica, ela nos exige também uma resposta a respeito da teologia da criação. Então, nós falamos muito da teologia da salvação, mas também estamos numa urgência de proclamar, né, a importância da teologia da criação, né? Essa orientação, essa ação pastoral junto com a nossa comunidade e com o mundo onde nós vivemos, com esse humano que pensa que está acima de tudo e de todos e que por isso muitas vezes ignora a riqueza que há na criação, não só como um bem para ser usufruído, mas um bem também para ser cuidado, respeitado e garantido na sua continuidade. Então o autor coloca que existem abusos sobre os maus tratos que se faz com a criação em nome de uma antropologia, em nome desse homem egocêntrico que entende que tudo está no entorno dele e que por isso ele pode fazer o que quiser com a criação de Deus, né? E a gente vê isso na extração dos minérios, no cuidado com os mares, nos rios, né, também, a poluição do ar. Enfim, a gente vai vendo sobre animais silvestres, animais que vão entrando em escassez. A gente vai vendo isso em várias esferas, a extração de pedras, a destruição de pedreiras, né, de rochas imensas, de montanhas de pedra. Então, será que isso tem interferido, prejudicado esse funcionamento pleno da criação de Deus? E nós vamos ver que quando isso sai do ajuste, quando isso perde a harmonia e o equilíbrio, o próprio ser humano também é atingido e também é alcançado. Então, inclusive, nós mencionamos na aula anterior que muitas catástrofes acontecem, né, por esse descuido, por essa ganância do homem, desconsiderando a própria criação, né? Seja na área de construção, seja na área de perfuração, enfim. A gente vê essa falta de cuidado e essa ganância pelo enriquecimento, né? Enriquecimento econômico. Então, o autor coloca que o domínio que o homem exerce sobre a criação precisa ser um domínio responsável diante de Deus e diante dos outros seres humanos, né? Que essa tradição manifesta, sublinha o valor do mundo criado por Deus. Então, não é meramente uma bandeira política que alguém possa querer levantar, mas nós, ao olharmos esse tema, olhamos com o olhar teológico, com o olhar bíblico, com a responsabilidade daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Nós precisamos então corrigir essa ausência ou essa interpretação errada desse homem que domina sobre a criação,
né? Muitas pessoas, inclusive, se acham justificados pela narrativa do Gênesis, que o homem dominará sobre todas as coisas num domínio de opressão e de exploração, sem um cuidado e sem a garantia da continuidade daquela riqueza. E outro ponto que o autor destaca é que essa predominância dessa atitude do domínio sobre a natureza impõe para nós uma urgência de reavaliarmos e revalorizarmos a perspectiva também simbólica e sacramental do mundo, ou seja, as coisas não são apenas objetos, né? A criação não pode ser tratada como um objeto de domínio nosso, que somente para serem utilizadas, mas essa riqueza simbólica que Deus deixa na criação, e como é linda essa riqueza que Deus nos dá, elas são um presente do amor do Criador, desse Deus Criador, para a criação e para o ser humano. Então, nós precisamos ter uma atitude de respeito, de contemplação, de gratidão em relação a esse mundo criado por Deus, né? Então, a gente sabe que até essa contemplação serve tanto para nós admirarmos essa grandeza e essa beleza, essa sabedoria de Deus incrível, mas também nos serve até como uma terapia, né? Você já fez esse exercício? Você já consegue contemplar a criação e essa contemplação também servir de paz, de bálsamo, de sossego para a sua alma, né? Existem pessoas que, ao olhar, por exemplo, uma plantação, uma montanha, né, uma paisagem de montanhas, uma paisagem de mar, conseguem então ele se reconectar, trazer um bálsamo, um sossego para si próprio. E interessante, gente, que às vezes até pessoas que não professam a fé no Senhor, não são cristãos, conseguem ter essa conexão com o Criador, essa conexão com algo transcendental, algo sublime, algo mais elevado, né? E essa criação também proclama a glória de Deus. A criação toda, a Bíblia diz, né? Proclama a glória de Deus. Então, é necessário entender a criação como um presente muito precioso que Deus nos dá. Essa justiça também precisa ser, não pode ser mais deixada de lado ou ignorada. Essa justiça com a criação, ser justo com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus fez, porque Deus continua criando coisas novas todos os dias, né? Então é necessário que essa criação que está diante dos nossos olhos, a natureza especificamente falando, seja realmente respeitada, valorizada, cuidada e enxergada como um presente de amor que Deus deixou aqui no planeta Terra. Se é um presente de amor, não pode ser jogado na lata do lixo como se fosse algo irrelevante, né? Finalmente, deixa eu ver aqui. Finalmente não, ainda tem mais 2 pontinhos aqui para a gente ver. A problemática ecológica afeta também muito, aí já falando em termos de geopolítica, geoeconomia, né? A questão dos países da América Latina. Então, nós precisamos, já que essa é a nossa realidade, nós precisamos ter uma visão que procura seguir fielmente o caminho, né, que muitos já alcançaram, de leis que cuidam da sua biodiversidade, que cuidam da sua natureza, que cuidam da criação. E nós precisamos também ser operantes na conscientização dentro das nossas comunidades, não só na igreja local, mas no entorno também, ensinar desde os pequeninos esse cuidado que nós precisamos ter, desde jogar o lixo na lixeira, não ficar arrancando as plantas da praça, não ficar vandalizando as árvores que tem no nosso bairro, né? Quem sabe até ter ações, ao invés não só daquilo que já está, mas ter ações de cuidado
e de inovação desse nosso bairro mediante esse cuidado. Como é gostoso quando a gente vai numa cidade onde tem essa marca, né, do cuidado. Existem cidades que a gente vê, que cidade linda, muito por causa do cuidado que eles têm com a beleza natural, né? Então, a gente não pode ignorar, jogar fora isso que Deus nos deu. Então, esse trabalho de conscientização, de justiça, de estar fazendo alguma ação nesse sentido, é um serviço de libertação também desse homem egoísta, desse ser humano ganancioso, desse ser humano que não tem cuidado com aquilo que Deus fez e com aquilo que Deus faz. Então, até se nós olharmos somente com um olhar pedagógico, a gente vai ver que esse trabalho é muito relevante, é muito necessário, né? Então, que a igreja se preocupe realmente com esse processo de orientação diante desses graves riscos ecológicos que estão diante de nós. Pensa aí comigo, como é que é o seu bairro, como é que é a sua rua, a rua da igreja. Existem ações que podem ser feitas, né? Na escola dominical, algum dia especial, uma palestra, um plantio, né? O que a gente pode fazer, né, para conscientizar sobre como não jogar lixo nos rios, né? E explicar para as nossas comunidades como é que acontece ou como deveria acontecer esse cuidado com coisas simples que estão no nosso dia a dia, né? Então é importante que a gente possa estar fazendo esse papel. No Brasil, e assim como também na América Latina, no mundo rural, no mundo dos índios, né? Nós vamos vendo assim uma realidade bem diferente da correria que existe na nossa cidade, onde nós vivemos mais amontoados, mais apressados, nossas periferias um tanto quanto ainda precárias, né? Então, nós precisamos enxergar o clamor de Deus, né, para que a gente possa realmente cuidar e dar às pessoas, porque quando as pessoas olham a grandeza da criação, gente, eles conseguem ver a grandeza do Criador. São raras as pessoas, e mesmo aqueles que não se convencem, né, racionalmente que Deus é o Criador de todas as coisas, há uma emoção interior diante de toda essa grandeza. Então é importante a gente mostrar a grandeza de Deus, mostrar a grandeza da criação de Deus, a perfeição. Estava conversando essa semana com um médico, né, ele me explicando tantas coisas incríveis do corpo humano e dos bilhões de células que existem e como é que acontece, o que acontece. Então, se a gente pega só o corpo humano, só um ser vivo já é uma coisa gloriosa. Mas quando nós olhamos, saltando aos nossos olhos a criação, né, como isso é belo, como isso é incrível. Existem canais da televisão que trabalham muito essa questão da criação, né, de curiosidade, dos animais, enfim, dessa diversidade incrível dos insetos, né, das plantas, da botânica. Então, tem muita coisa incrível que a gente pode aprender, ensinar, contemplar e o nosso desafio, cuidar daquilo que está sendo destruído e degradado. A conversão da pessoa, né, quando a pessoa encontra o Senhor, ela tem uma mudança muito na sua vida pessoal, não é? Ela tem uma mudança. Se ela fumava, ela vai lutar ou Deus vai dar graça imediata. Tem casos e casos, né, para deixar de fumar. Se ela bebia, se ela era viciada, se ela xingava, se ela traía, ela vai ser assim compelida pelo Espírito Santo, pela pregação, pelo discipulado, pela classe de batismo, uma série
de mudanças dos seus hábitos para agora entrar num processo de santificação. Então, o que a teologia antropológica, né, começa a tentar nos dizer é para a gente não parar aí esse processo de conversão e de santificação, mas que esse processo também possa atingir essa questão da criação de Deus, da ecologia, né, desse mundo onde nós estamos inseridos. Então, que não só o cristão ou aquele que se converte deixe de roubar, deixe de fumar, deixe de trair, né, deixe de ter uma linguagem inapropriada, deixe a imoralidade, deixe a mentira e comece a absorver novas práticas, né, da misericórdia, do perdão, da verdade, da justiça, que seja incluído também essa questão desse olhar de gratidão ao Deus Criador e desse cuidado para a criação que Ele nos deixou. Então, esse foi mais um pedacinho da aula sobre a questão da ecologia. A gente já vai entrar num outro tema agora. Opa!